Esse é o canal Crescimento Emocional. Inscreva-se, ative as notificações e marque com um joinha os nossos vídeos. Ah, e é claro, se você gostar desse vídeo, compartilha. Se não gostar, não precisa fazer nada. A fé e a religião na ciência. Anísio Teixeira, jurista, intelectual e educador brasileiro, atuante nas décadas de 20 e 30 do século passado, defendia que as universidades eram das instituições mais frutíferas dos últimos tempos. Nenhuma outra instituição ao longo da história contribuiu de forma tão significativa com o avanço da humanidade. De fato, quando ingressamos no dito mundo acadêmico, deparamos-nos com paradigmas extremamente louváveis de aquisição de conhecimento, reflexão e pesquisa. Entretanto, seria diletantismo assumir tudo o que recebemos sem questionar. Todo estudante passa por um processo parecido. Ao sentar em um banco universitário, ouvir que a fé e a religiosidade são marcas de uma mente pueril e inculta, que a religião é insuperavelmente limitadora do pensamento humano e que a maturidade acadêmica inclui forçosamente o abandono da fé, a qual seria suficientemente substituída pela ciência, que com seu bastão de verdade luminífero converteria nossas crendices religiosas em saber científico. A um primeiro olhar, fé e religiosidade parecem temas totalmente estranhos à vida acadêmica, devendo ser assunto exclusivo dos templos religiosos ou das pessoas mais simples. Nós estamos acostumados a ouvir professores dizendo da incongruência entre fé e ciência. Eles defendem que devemos questionar tudo, embora não seja de bom tom que questionemos esse tipo de informação, o que é bastante contraditório. Queixam-se do fundamentalismo das religiões, mas utilizam-se de fundamentalismo ao generalizar o mal inerente a todas as expressões religiosas. Embora sugiram conhecimento de causa antes de dar nossas opiniões, afirmam desconhecimento de causa ao definir a fé das pessoas, posto que se declaram ateus. Para justificar essa posição, utilizam nomes de estudiosos que escreveram contra a fé, sem nunca contextualizar ou apontar a obra de autores igualmente relevantes, que ofereceram contraditas racionais àquelas afirmações. É contraditório que num ambiente onde se defende tanto a tolerância, o direito à diversidade, tenha-se uma postura tão intolerante com a religiosidade em geral. Uma reflexão que justifica esse tipo de postura é que, ao nos incentivar a romper com a religião, tais mestres estariam fazendo de nós livres pensadores. Mas, de verdade, é isso que está acontecendo? Existem estudos sobre o cotidiano dos alunos universitários que afirmam que temos dificuldades sérias em expressar ideias próprias e exercer a criatividade, o que é praticamente o justaposto de ser um livre pensador. Se é o universo religioso que nos limita e vários perdem a fé na graduação, por que não está funcionando? Será que não estamos nos tornando alunos meros repetidores do pensamento alheio, que é exatamente aquilo de que se acusa as religiões? Por isso aqui no livro Dimensões do Sagrado, uma anatomia das crenças mundiais, de M.R.M. Jr., o autor, sociólogo e professor universitário, conclui que o ateísmo e a descrença são uma forma de religiosidade. Todas as religiões têm sociologicamente essas características.
Uma narrativa que envolve histórias e mitos, rituais cerimoniosos, formas e ordens, apelo emocional, apelo socio-institucional, apelo material, doutrina e um comportamento ético-legal. E quando tomamos todo esse arcabouço e cotejamos com as propostas neo-ateístas, temos o mesmo modus operandi. Os métodos de convencimento para o ateísmo possuem as mesmas linhas argumentativas dos proselitistas e fundamentalistas religiosos. Vale ressaltar que essas conclusões não estão num livro escrito por uma pessoa religiosa, mas por um cientista social que estudou justamente a religiosidade à luz da ciência. Acusam as religiões de pregar a fé cega, sem questionamento. Entretanto, quando estudamos a Bíblia, está destacado que para a fé a dúvida é o primeiro passo. Do Gênesis a Atos, somos incentivados ao questionamento, ao raciocínio, à argumentação lógica e detalhada. Na mesma direção do livro anteriormente citado, podemos citar uma obra muito oportuna de Humberto Eco. O livro se chama Em que creem os que não creem? É uma leitura mais acessível que o anterior, mas que nem por isso deixa de lançar uma perspectiva embasada e desafiadora para o ateísmo, não como o próximo passo da inteligência humana, mas como um fenômeno sociológico, filosófico e, sobretudo, pessoal. Provavelmente inspirados pelos pensamentos de Bertrand Russell em seu livro Por que não sou cristão? Muitos acadêmicos dizem aos seus alunos que não daria para ser uma pessoa de fé e uma pessoa das ciências, porque existem evidências científicas que apontam para a infantilidade e a inutilidade da fé. Vamos nos deter um pouco aqui e conversar antes sobre o que seria ciência e, em seguida, o valor real de uma evidência científica. Acontece que existem debates sérios nos meios científicos sobre o que é ciência, para começar. Alguns têm uma visão mais lata do que ela seria, defendendo que ela não envolve apenas um método científico, mas que a ciência até pode pertencer à área da história, das humanas. E é justamente esse nicho que defende que a psicologia pode ser também científica. Outros ainda dizem que a ciência só poderia ser aquela execuível através de métodos laboratoriais. Então, quando dizemos que a fé não tem evidência científica, precisamos especificar a que espectro da ciência estaríamos nos referindo. Porque se existem vertentes diferentes de interpretação do que seria científico dentro da ciência, existem perspectivas diferentes na apreciação do que seria considerado evidência. Apesar de todas as divergências sobre o que seria ciência, existe uma escala sobre o que algo deveria ser e fazer para se tornar científico. Mesmo os critérios sendo diferentes, as etapas são iguais. Em termos acadêmicos, existe uma hierarquia a saber: evidência, fato científico, hipótese de trabalho, teoria e lei. Então, quando eu digo que existem evidências contra ou a favor de determinada tese, estou galgando apenas o primeiro degrau dessa hierarquia. Evidência não é determinante absoluto para a ciência, em nenhuma de suas abordagens. Então, para fazer uma pesquisa científica, a gente precisa de um tema. Dentro desse tema, achar um problema. E a partir desse problema, achar evidências que nos permitam começar essa pesquisa. Se você tem um conjunto de evidências, você poderá ter um fato científico.
Se você tiver um fato, pode ter várias hipóteses de trabalho. Se reduzir várias possibilidades a uma, então poderá elaborar uma teoria. Só se você conseguir comprovar isso em ambiente controlado, sob condições laboratoriais, aí terá uma lei. Um exemplo disso é que a gente tem a teoria da relatividade, não a lei da relatividade. E a verdade é, nem Deus, nem a fé foram rechaçados pela ciência com peso de lei. O que a gente tem, tanto para um lado quanto para o outro, são evidências e hipóteses que não foram rigorosamente alçadas aos fatos. De um ponto de vista científico, quer lato ou não, a fé e Deus são hipóteses inconclusivas. Logo, não existe nenhum axioma científico que indiquem que saber acadêmico e fé sejam incompatíveis, ou que maturidade e religiosidade sejam autoexcludentes. Dentro desse contexto, o que temos são ensaios e teorias de um lado e de outro. Do mesmo modo que psicanalistas se posicionaram contrários à religiosidade e à fé, estudiosos de grande quilate nessa área se posicionaram a favor. O mais aceito atualmente, especialmente dentro da psicologia e da antropologia, é que a opinião que um tem a respeito das questões de fé e de religiosidade está intrinsecamente relacionadas às suas vivências pessoais. Se for uma experiência castradora e limitante, dirá que fé é algo benéfico, convirá que isso não é algo científico. Se eu disser que a fé não é científica por falta de evidências, esquecendo que a evidência dentro da ciência não é prova de nada, é o mesmo que usar Kandinsky para conquistar Freud e dizer que o meu argumento é psicanalítico. Outro argumento assaz comum nas classes universitárias é o de que, se não vemos Deus, logo ele não existe. Nunca vimos Deus objetivamente. Tomando apenas um exemplo dentre os tantos possíveis, nunca vimos também o inconsciente. Freud esquematizou-o sem jamais tê-lo visto. Depois dele, outros tantos questionaram, estudaram, propuseram acréscimos, apontaram contradições, exatamente o que acontece com teorias religiosas que são seriamente estudadas. Sejamos menos etéreos, então. Se nunca vimos Deus objetivamente, falamos de coisas que nunca pudemos ver de maneira concreta. Ou melhor ainda, discutamos a visão humana, não em termos simbólicos, mas em termos oftalmológicos. Nunca vimos os raios infravermelhos, tampouco os ultravioleta. Como cientificamente eles já estão comprovados, só podemos concluir que, em termos de visão, a humana não é lá grandes coisas. Por exemplo, insetos e pássaros enxergam ultravioleta, enquanto felinos em geral enxergam infravermelho, o que lhes permite ver no escuro. Assim, cientificamente, tanto um gato quanto um pardal enxergam mais que a gente. Isso equivale a dizer que afirmar que algo não existe porque não podemos vê-lo não é cientificamente definitivo. Tornemos ao axioma de que a fé e a religiosidade são crenças das pessoas mais simples, sem conhecimento nem informação. Considerando a quantidade de gente abertamente religiosa por aí que coleciona diplomas, algo está muito errado no meio acadêmico. Aparentemente estão distribuindo diplomas à torto e direito para mentecaptos.
Dizem ainda que a fé religiosa é inimiga do conhecimento e da educação. Fica um pouco difícil não questionar essa informação, feita de um modo absolutista quando é cabal, que várias universidades são ligadas a várias instituições religiosas. PUC, Mackenzie, UBRA. Isto para restringirmos-nos apenas a instituições brasileiras. Então, simplesmente não se sustenta a separação que nos impõe como definitiva. Por fim, creio que existe uma distinção que nunca vi ser feita. Quando nossos professores vão detratar religião de um modo genérico e normalmente fora do contexto curricular, acredite, foi provado em laboratório que cientistas renomados nem por isso estão imunes a terem crendices a respeito da própria ciência. É notável que muitos que apontam a fé como falta de inteligência emocional e acadêmica não conseguem discernir entre fé e crença, justamente porque estão falando de algo que sabidamente desconhecem. Fé não é apenas acreditar em algo, mas consentir que as suas ações influenciem suas existências em vários aspectos. Imagine que você está em um incêndio, sua situação é aflitiva. Rasteja pelo chão enquanto procura um buraco para fazer de rota de fuga. Quando está prestes a dirigir-se a ele, aparece um bombeiro que te segura pelo braço e diz: "Não vá por aí, é perigoso." Você aceita prontamente o que ele diz e está disposto a assumir a estratégia que ele tem para te indicar. Por quê? Porque ele é um bombeiro. Você sabe que bombeiros enfrentam incêndios diariamente. Você sabe que eles possuem conhecimentos teóricos e práticos que as pessoas comuns não têm. Você não só imediatamente confia nele, como abandona o plano anterior. Não te ocorre exigir que ele te explique, naquele momento, por que a sua zona enfumaçada não é tão segura quanto te parecia. Em milésimos de segundo, seu cérebro reconheceu que ali estava alguém, entendedor da situação e bem intencionado. Por quê? Porque te mandaram confiar nele? Por que você não questiona as coisas? Não, você confia nos bombeiros em geral e naquele em particular. Isso é fé. Que alguém confie em Deus e o estude e permita que esse relacionamento o influencie nas suas decisões em momentos cruciais, não é mais estranho que alguém acreditar piamente que existe o inconsciente e dedicar a vida a estudar e buscar tratar pessoas a partir desse conhecimento. De tudo exposto acima, não se deve deduzir que não se deva criticar a fé e a religião dentro das universidades. O que não é ético é mascarar opinião pessoal de lei científica. Existem ótimos argumentos, tanto para um lado quanto para o outro. Um exemplo prático: o pessoal cita muito o livro Deus, um Delírio, de Richard Dawkins, mas pouco mencionam o delírio de Dawkins, de Alistair McGrath, sendo que ele é um pesquisador sênior e tem doutorado em biofísica. Note que ambos os livros foram escritos com rigor científico e por cientistas. Quando tivermos uma fala que englobe equitativamente ambos os pontos de vista, teremos uma conversa científica e intelectualmente honesta sobre Deus, religião e o impacto deste na vida das pessoas, promovendo a formação de livres pensadores críticos e empoderados. O desafio de formar livres pensadores é o risco operacional de que os discípulos discordem dos mestres, utilizando as ferramentas que eles próprios os ensinaram a manejar.
A pergunta que subjaz agora é: estarão eles preparados para lidar com isso?